Vamos lá. Hoje nós vamos uma palavra a respeito do Dia dos Pais. O tema de hoje é Abba, Pai. Repete comigo, Abba, Pai. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, Abba, Pai. Fala para ela novamente assim, Paizinho querido. Mesmo eu sei que não é o seu pai que está ao lado aí, boa parte deles. Mas é só para você entender um pouquinho mais essa mensagem. Bom, para iniciarmos o nosso culto, existem certos momentos da nossa vida que boa parte dos irmãos vão entender, vão se lembrar talvez, de que nós só estamos vivos porque Deus nos deu a graça de termos pais. E esse vídeo é mais ou menos sobre isso nessa noite. Apaga a luz, por favor, para mim, e coloca o vídeo, por favor. Um dos momentos mais incríveis da minha vida foi quando eu me tornei pai. Eu me recordo do dia em que o Arthur nasceu. Eu me recordo do dia em que ele pegou no meu dedinho, do dia em que ele chorou a primeira vez no meu colo, no meu ombro. Eu me recordo de quando ele foi crescendo, como está sendo projetado aí. E de repente o cabelo dele mudou, ele nasceu com o meu cabelo. E de repente trocou completamente, Mike. Foi pro cabelo da minha esposa, assim, ó, ficou lisinho, bonitinho, né? De repente começa a crescer, né, irmãos? Começa a ficar grande, e a gente de repente olha para trás e fala, parece que foi ontem, não é verdade, queridos? Parece que a gente fechar os nossos olhos, a gente se lembra do cheiro, não é? Não sei se vocês pais conseguem saber e perceber isso, mas de vez em quando eu me pego com o Arthur longe, pensando nele, às vezes eu sinto o cheiro dele, de quando ele era criança, sem ele estar por perto. Eu não sei o que é isso, a psicologia tem que explicar isso para mim. É um cheiro da memória, alguma coisa assim. Essa tarde nós saímos, e aí, é claro, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for mais velho não se desvie dele. E nós estamos juntos aí, é isso aí, filhão, vai mesmo. Hoje você perguntar para ele, querido, ele fala para mim assim, papai, cada semana eu torço para um time. Filho? Eu já fui botafogueiro, eu já fui palmeirense, né? Eu já fui São Paulino, né? Ele
Até deu uma pisadinha no Corinthians assim, né, no terreno alheio e aí de repente voltou rapidamente. Hoje mas eu falo assim, mas filho, mas você tem que escolher um time, meu amor. Né? Irmãos, eu não fico, parece, mas eu não fico induzindo o meu filho que time que ele vai torcer. Só parece, né? Eu não fico falando para ele, ó, você tem que torcer para o Santos. Eu não falo nada disso, querido. Eu só falo para ele assim, você quer comer? Você já sabe o caminho a ser seguido. Tô brincando. Mas o tempo passa rápido, né? E uma das coisas, talvez muitos pais aqui vão se lembrar disso nos seus filhos, é quando ele disse assim a primeira vez, papai. Que experiência, que momento maravilhoso. Que momento único na nossa vida quando o filho olha para a gente e fala assim, papai. Até hoje o meu filho, boa parte das vezes, vem para mim e fala o quê? Papai. E por incrível que pareça, nem sempre é quando ele quer alguma coisa. Boa parte das vezes ele simplesmente quer alguma coisa. Não, ele quer me abraçar, ele quer de alguma forma demonstrar o carinho. Agora mesmo, estava no louvor aqui. Ele chegou assim, ele estava com 2 bolachas. E ele chegou e comeu uma bolacha e me deu a bolacha dele. A minha esposa, eu olhei para ela e falei assim, e agora? Eu como ou não como? Que eu falei, depois subi com o dente sujo, lá de bolacha, lá em cima. Aí ela falou assim, ó, você vai ter que comer na frente dele, de alguma forma você vai ter que mostrar. Eu falei, tá certo, então tá guardada aqui, por favor, irmãos, acabou o culto, essa bolacha aqui é minha, tá bom? Ninguém se atreva a pegar. Papai tem a ver com relacionamento. Papai tem a ver com intimidade. Papai tem a ver com família. Papai tem a ver com liberdade. Talvez um dos momentos, prevejo isso, que eu vou sentir mais falta no futuro, é quando meu filho disser ou parar de dizer o quê? Papai. Por incrível que pareça, muitos pais conversam comigo, pais que já têm os seus filhos adolescentes, outros que já têm filhos casados, e falam para mim, pastor, olha, quando vão lá em casa, às vezes, né, os brinquedos estão todos espalhados na casa, e aí fala assim, pastor, que saudade de entrar na minha casa e ver a casa cheia de brinquedos espalhados. Hoje meu filho já não mora mais comigo, já tem a sua vida, a sua família, saiu de casa, etc. E eu já não vejo mais esses brinquedos espalhados. E meus irmãos, um dos privilégios que nós temos como filhos, pelo menos eu espero que seja assim com você, é chamar o seu pai de papai. Não é verdade? O livro de João capítulo 1, ele nos diz de que nós recebemos por Deus o direito de sermos feitos seus filhos, quando cremos e o recebemos em nossa vida. O texto diz que nós não nascemos da carne ou de vontade humana, mas que nós nascemos pela vontade de Deus. Todos nós nascemos com o nosso DNA espiritual comprometido por conta do pecado. O pecado que herdamos desde Adão. Esse pecado que compromete a nossa eternidade, que nos condena ao inferno. Somos criaturas de Deus, na descendência de Adão, posteriormente de Noé. Mas somos criaturas de Deus. Mas nos tornamos filhos de Deus no momento em que cremos e recebemos a Jesus em nossa vida. Você já recebeu a Jesus em sua vida? Amém? Você já aceitou o sacrifício dele por você, que te salva, que te purifica de todo o pecado?
Meus irmãos, eu sei que é muito bonito esta mensagem da sociedade. Todos somos filhos de Deus. Mas, biblicamente falando, isso não é uma verdade. Biblicamente falando, somos filhos de Deus, aqueles que creram em Cristo Jesus. Aqueles que confiaram suas vidas a Cristo Jesus. Todos somos criaturas de Deus. Eu me recordo de que até os 15 anos eu também era tão somente uma criatura de Deus, apesar de frequentar a igreja. Mas eu era igual Nicodemos, da qual Jesus Cristo diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E eu conhecia sobre Jesus, eu conhecia sobre um evangelho, sobre uma igreja, mas me faltava conhecer a Jesus pessoalmente. E eu me recordo que em uma noite específica, num culto específico, Jesus falou comigo, o Espírito Santo tocou o meu coração e Ele me fez reconhecer o quão pecador eu era, condenado e perdido no inferno eu seria. Mas naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E desde então o Senhor tem transformado a minha vida. E desde então eu me tornei um filho de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão entender a partir da leitura de Romanos. Abra sua Bíblia lá, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 13, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, será projetado no telão. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Nós geralmente usamos a versão NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém. Amém. Então você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Continuando. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota. Repete comigo a palavra adota, fala. Adota. Okay. Como filhos, diga como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Continuando. O próprio Espírito testemunha, algumas versões vão dizer testifica, com o nosso espírito, a ideia é confirma com o nosso espírito humano, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O apóstolo Paulo, nesse texto, fala da importância, irmãos, de nós dependermos do Espírito de Deus. Ele diz, olha, a nossa vida, para que nós vivamos de forma a agradar ao Senhor, como filhos de Deus, nós precisamos depender do Espírito de Deus. Ele também diz que nós fomos recebidos pelo Senhor por adoção. Quando Ele colocou o Espírito dele em nós. E é por isso que hoje eu e você temos o privilégio de sermos habitados por um Espírito que clama e que nos leva a clamar e que nos dá o direito de clamar Abba, Pai. A expressão Abba,
pai, de uma forma bem simples, é a expressão mais íntima de um filho que tem liberdade com o seu pai. É a expressão papai. É a expressão paizinho querido. Não necessariamente pela maneira infantil ou romântica, mas acima de tudo, pelo direito que temos de, como filhos, nos aproximarmos de um pai que estende os seus braços e tem o prazer de ter comunhão com os seus filhos. Meus irmãos, Jesus Cristo usou essa expressão ao dizer, Marcos, capítulo 14, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, e disse, Abba, Pai. Todas as coisas te são possíveis. Afasta, perceba o que Jesus está dizendo, afasta de mim este cálice, porém, contudo, não seja como eu quero, mas segundo o Senhor quer, segundo a sua vontade. Jesus em oração próximo à sua morte, ele já sabia. No Getsêmani ele se curva diante do Senhor em oração ao Pai. Ele usa essa expressão, Abba, Pai. A expressão de um filho que tem liberdade e intimidade com o seu Pai. O apóstolo Paulo também diz isso em Gálatas, capítulo 4, ele diz, olha, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Deus enviou Jesus. Nós só podemos ser recebidos por Deus como seus filhos por adoção, porque Jesus Cristo veio e fez esse caminho por nós por meio do seu sacrifício. Esse Espírito enviado aos nossos corações, daqueles que são filhos de Deus, é o Espírito que clama, Abba, Pai, que nos dá o direito e o privilégio de nos achegarmos a Deus, Abba, Pai. Para muitos, Deus é um ser impessoal, os muçulmanos assim creem. Para outros, Deus é um ser muito distante. Outros encaram Deus como se fosse um Papai Noel, um velhinho sentado, querendo presentear aqueles que fizeram o bem durante o ano. Outros encaram Deus como aquele pai duro, rígido, distante, que só está presente para bater e disciplinar e agredir e etc. Por mais que a sociedade tenha corrompido a figura paterna, a figura bíblica do pai é daquele que se coloca no caminho, à espera não de um filho perfeito, mas de um filho que errou. De braços abertos, pronto para receber. É com este Pai que nós temos comunhão. É com este Pai que nós temos o direito de nos aproximarmos, e é deste Pai que nós somos filhos. É por este Pai que nós fomos um dia recebidos, e é para este Pai que um dia nós iremos ao céu. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo claramente coloca para a gente aqui alguns privilégios de quem é filho. E eu destaco para você que o primeiro privilégio é o privilégio de ser orientado por este Pai, guiado pelo Espírito do Pai. Porque ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. A prova de que você nasceu de novo é porque o Espírito de Deus orienta a sua vida. Eu percebo que você é uma nova criatura, porque você tem as atitudes que o Espírito Santo de Deus te orienta a ter. Eu vejo que você nasceu de novo, porque o fruto do Espírito faz parte da sua vida. Eu vejo que você é um filho de Deus, não porque você merece isso, mas porque você reconhece que não merece. Mas a graça de Deus é suficiente, e a graça de Deus, e em sua graça Ele te oferece a oportunidade de ser filho, por meio do seu Filho. Quantos entendem isso, irmãos? Faz sentido para vocês? Amém? Isso é tão importante, queridos. Isso é base da nossa fé. Jesus Cristo, Ele era guiado pelo Espírito de Deus. O texto de João 16 diz que ele tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão e após esse momento ele é conduzido, guiado, orientado, levado pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito não estava o guiando para um jardim, o Espírito estava guiando a um deserto. O Espírito não estava guiando para um parque de diversões. O Espírito o estava guiando para um deserto. Mas Jesus era guiado pelo Espírito. Foi esse mesmo Espírito que guiou e que estava com Jesus no momento em que Jesus era tentado. Era esse mesmo Espírito que Jesus Cristo diz: Ele está sobre mim e Ele me ungiu. É esse mesmo Espírito que é oferecido a mim e a você hoje. Na medida e no momento em que nos tornamos filhos de Deus, enviado ao nosso coração. Esse Espírito que em nós habita, que clama Abba Pai e que nos dá o privilégio de nos aproximarmos do Pai, através do Paizinho querido, do Papai. Lucas capítulo 4 diz que Jesus, ele voltou do Jordão, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, ele foi levado pelo Espírito. Ele é aquele Paráclitos prometido por Jesus, quando ele diz: olha, eu vos enviarei o Espírito e ele vos guiará a toda a verdade, em João capítulo 16. Ele é aquele que nos acompanha em todos os momentos. E isto é um privilégio de quem é filho de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: nós temos o privilégio de ser guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos de Deus. Amém? Segundo lugar, é o privilégio da libertação, de ser livre de toda escravidão. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Nesse mesmo contexto ele diz: olha, vocês não mais são escravos como vocês eram anteriormente. Antes de receber esse Espírito, antes de vos tornar filhos, antes de ser adotados pelo Senhor, vocês eram escravos do pecado e condenados ao inferno. Todo ser humano nasce, irmãos, escravo de duas coisas em sua vida: do pecado e da morte. Todo ser humano. A Bíblia diz que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e esta morte passou a todos os homens, porque em Adão todos pecaram.
Quando nascemos com uma marca, a marca do pecado. Mas quando somos recebidos por Deus como filhos, recebemos o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito, que é a garantia da nossa redenção. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Quando somos adotados pelo Senhor, recebemos um Espírito que nos liberta da escravidão de Satanás, que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta da escravidão da morte, que nos liberta da escravidão do inferno. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito que foi colocado em você é o Espírito que te liberta de toda escravidão. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, para reforçar a ideia, Paulo diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Libertação. Gálatas capítulo 5, Paulo diz, estais pois firmes na liberdade com que Cristo os libertou. Fiquem firmes nele, porque Cristo te liberta. Meus irmãos, às vezes nós vivemos uma vida escravo de tantas coisas, e não precisamos. Simplesmente porque não estamos dependendo de Deus e do seu Espírito. Por isso, vivemos às vezes escravos de vícios. Por isso, o povo cristão, de um modo geral, tem vivido escravo de mamon, amando ao dinheiro. Por isso que, de um modo geral, o povo cristão tem vivido escravo, muitas vezes, das armadilhas e das propostas de Satanás. Porque tudo isso é um reflexo de filhos que não dependem do seu pai. Se nós dependêssemos mais do nosso pai, nós viveríamos uma vida mais livre, mais liberta, porque o Espírito que em nós habita não é um espírito de escravidão, mas é um espírito de libertação. Olha o que Jesus Cristo diz, portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente, ou vocês de fato serão livres. Vocês se lembram que no capítulo 8 de João, uma mulher pega em adultério flagrante, é levada pelos fariseus e conduzida pelos mestres da lei a Jesus. Diante do Senhor, aqueles homens e rapazes com pedras nas mãos, prontos a apedrejar aquela mulher, seguindo a lei de Moisés. Mas Jesus Cristo, ao perguntarem para Jesus o que fazemos, Jesus Cristo os interroga, quem de vocês não tem pecado? Atire a primeira pedra. Um a um, deixando, a partir dos mais velhos até os mais novos, deixando as pedras no chão. O rabinho entre as pernas foram deixando aquela mulher e Jesus. Fica somente Jesus e a mulher. Jesus pergunta a ela, filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, não, Senhor, ninguém me condenou. Eu, Jesus, também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não estava passando a mão em cima do pecado, porque ele disse, vai e não peques mais. Mas Jesus estava oferecendo àquela mulher uma segunda chance. A graça estava oferecendo àquela mulher uma oportunidade de reconstruir a sua vida, de viver liberta daquela escravidão que ela vinha mantendo há tanto tempo. Você não precisa viver escravo, querido, porque Jesus te liberta. Terceiro lugar, irmãos, é o privilégio da adoção. Mas vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção.
Muito importante essa palavra. No Brasil é bem complexo muitas vezes a questão da adoção. Eu tenho amigos meus, pastor inclusive, que por anos batalhou por uma adoção. Dentro da lei romana, e é importante a gente entender isso, porque inspirado pelo Espírito, Paulo escreveu a partir de um contexto da sua época. E o que orientava a sociedade da época era a lei romana, porque era o império da época. Dentro da lei romana, eu realmente não sei como funciona no Brasil, desculpa a minha ignorância. Dentro da lei romana, um pai natural, diante da rebeldia de um filho, do abandono de um filho, do erro de um filho, poderia até chegar ao ponto de deserdar o seu filho, e eu não sei se é esta a palavra certa, mas de desfiliar o seu próprio filho. Desculpa aí os advogados. De não ser mais filho. Isso dentro do aspecto da lei romana. Porém, a partir do momento em que você adotasse uma criança, você como pai, jamais poderia deserdar ou desfiliar o seu próprio filho. Vocês estão entendendo aqui, queridos? Qual a expressão que Paulo, inspirado pelo Espírito, usa ao falar daquele momento em que nós nos tornamos filhos? Nós fomos adotados por Deus. Filhos por adoção. Guardados por Deus. Irmãos, a nossa salvação vem pela graça de Deus. Nós a alcançamos por meio da fé, mas ela é sustentada pela graça de Deus. Não pela nossa inconstância, mas pela promessa de Deus. Isso é muito importante, queridos, porque o apóstolo reforça em Gálatas capítulo 4, vocês vão ver, ele diz, olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, a fim, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos. Perceba como Paulo se coloca na situação, falando aos cristãos. Ele está falando, eu e vocês, isso estende a mim e a você hoje, para que recebêssemos a adoção de filhos. Repete comigo assim, em Cristo Jesus, eu sou adotado por Deus. Amém, meus irmãos? Vez por outra, obviamente, que nós vamos pecar. E a nossa comunhão com o Senhor será afetada pelo pecado. Mas nós não deixamos de ser filhos. O Arthur pode errar comigo. Se eu estivesse na época do apóstolo Paulo, dentro da lei romana, como pai, eu poderia deserdar o Arthur e desconsiderá-lo como meu filho. Mas se o Arthur fosse um filho adotivo, mesmo ele errando comigo, eu jamais poderia deserdar ou tirar do Arthur o direito de filho. Jamais. Irmãos, isso é tão forte, porque quando o filho pródigo erra com o seu pai,
a sua comunhão com o Pai de fato é estremecida. Uma vez que me parece ter sido um ato de rebeldia do filho. Mas quando o filho retorna, o pai o recebe de braços abertos. Mas há um detalhe importante que você precisa entender. Em nenhum momento em que o filho esteve longe, ele deixou de ser filho do pai. Ele não se tornou filho novamente quando voltava pelo caminho. Mesmo quando ele estava longe, ele ainda era filho. Tanto que ao recebê-lo, o pai diz: vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava perdido, mas retornou. Quarto lugar, nós temos o privilégio da comunhão com Deus. Já falei um pouco sobre isso. Obviamente que 3 coisas nós podemos fazer quando pecamos. Primeiramente, em relação ao Espírito. Primeiramente, quando pecamos, estamos tendo uma atitude de resistência ao Espírito. Atos capítulo 7 fala sobre isso. Segundo, quando pecamos, estamos apagando o Espírito. E não é apagar a presença do Espírito, mas é apagar a atuação do Espírito. Terceiro, quando pecamos, estamos entristecendo o Espírito. Paulo fala sobre isso: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. O selo de uma carta é a garantia de que ela chegará ao seu endereço, ao seu destinatário final. O selo do Espírito em nós é a garantia de que um dia estaremos para sempre com o Senhor na nossa casa celestial. Por isso, aqueles que são selados, o apóstolo Paulo também nos convida a vivermos como cartas vivas de Cristo. Queridos, talvez você diga: mas pastor, eu fico tão triste porque eu peco e eu tento não pecar, e eu peco, e eu tento não errar, mas parece que eu acabo errando de novo. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. E isso me traz uma tristeza tão grande, pastor. E quando a palavra é tristeza tão grande, irmãos, eu dou glória a Deus. Porque isso para mim é a marca de um filho. E ele se entristece quando ele sabe que entristeceu o seu pai. E é desse coração que brota arrependimento. Davi não é o homem segundo o coração de Deus porque foi perfeito. Muito pelo contrário, uma marca tão grande na vida de Davi foi o seu adultério e o seu assassinato a Urias, colocando-o na frente de batalha. Mas mesmo assim, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando confrontado pelo profeta com o seu pecado, Davi reconhece e se arrepende. 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Engraçado e importante entender, irmãos, que João não está escrevendo aqui a incrédulos, ele está falando com cristãos. Porque nos 2 versículos anteriores ele disse: se dissermos que não temos cometido pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus mentiroso. Se dissermos que não temos cometido pecado, a luz dele não habita em nós, ele diz. Mas, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso que eu sempre digo, queridos, não esperem
um pastor perfeito. Pelo contrário, esperem de mim um pastor à semelhança do apóstolo Paulo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. É por isso que é necessário em minha vida uma constante dependência do Espírito, um arrependimento de pecados, uma confissão ao Senhor, para que o meu relacionamento com o Pai mantenha-se sempre fiel, firme e verdadeiro. Vocês entendem isso, amém, irmãos? Em último lugar, nessa noite, o privilégio da herança. Não somente o privilégio da adoção, da libertação, da comunhão, mas também o privilégio da herança. Isso é bonito demais. Paulo nos diz que se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Engraçado que ele usa a expressão co-herdeiros com... Em relação ao Pai, Cristo era o Filho. A mesma herança de Jesus, dada pelo seu Pai, vivida por Jesus na glória com o seu Pai, a mesma herança, é aquela que nós, tão imerecedores, irmãos, tão pecadores, tão afastados do Senhor, poderemos desfrutar, porque ele diz co-herdeiros, herdeiros junto com Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando Estevão era apedrejado, ele olhou ao céu e ele viu os céus abertos. E a Bíblia diz que ele viu o Filho do Homem à destra do Pai. Ele viu Jesus Cristo à direita do Pai. Ele viu Jesus com o Pai. Uma das maiores riquezas da herança preparada por Deus para nós é que, sendo co-herdeiros com Cristo, ao entrarmos na glória celestial, depois desta vida, desfrutaremos para sempre da presença do nosso Pai, co-herdeiros com Ele. Paulo reforça isso ao dizer em Efésios capítulo 1, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu pertenço a Deus, irmãos. Eu espero que você também pertença a Ele, em nome de Jesus. O Evangelho que me salvou pela palavra da verdade, quando ouvi e criei nessa palavra que transformou a minha vida, pelo selo do Espírito que eu fui selado pelo Senhor, que é o selo que nos garante a redenção eterna, aos que pertencem a Deus, eu e você que estamos em Cristo Jesus, pertencemos a Deus. Jesus não estava falando da boca para fora quando disse, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também, porque vocês são co-herdeiros comigo. Aleluia. Esse relacionamento, pais, prestem muita atenção agora. Aos homens em especial, àqueles que não são pai de forma preventiva, às mães
um princípio importante. Esse relacionamento que nós desfrutamos com Deus, como nosso papai querido, como o Abba Pai da nossa vida, é o que nos torna possível, pais, estendermos aos nossos filhos o privilégio de que eles também chamem a mim e a você, papai querido. A expressão Abba Pai era uma expressão do cotidiano de Jesus. Não era usado para Deus, era usado de filho para pai. Jesus usa essa expressão para o melhor entendimento e os evangelhos relatam isso para o melhor entendimento nosso, de que nós, como Jesus dizia ao Pai, Abba Pai, nós também podemos dizer Abba Pai. É importante que você entenda, queridos, que eu, por exemplo, esse é meu testemunho pessoal. Minha mãe se divorciou do meu pai antes de eu nascer. E eu não fui criado pelo meu pai. Aliás, eu nunca tive a figura paterna na minha vida. Hoje minha mãe é casada novamente, mas quando ela se casou com meu padrasto Zé Carlos, a quem tenho muita consideração, eu já nem morava mais em casa, eu já estava morando no seminário. E depois eu me casei. Eu percebo que hoje muitas pessoas querem justificar um erro para com os filhos com base no erro dos pais. O meu pai foi assim, então eu vou ser assim também, mesmo sabendo que isso é errado. Meu pai não conversava comigo, então eu também não vou conversar com meu filho, porque ele me criou assim. Você pode ter sido criado assim, irmãos, mas você nasceu de novo em Cristo Jesus, então você tem a mente de Cristo, você pode fazer diferente, tá bom? Em nome de Jesus. Você é capacitado e habilitado pelo Espírito Santo para fazer de forma diferente. Queridos, eu tinha tudo para dizer: eu vou criar o meu filho de uma forma bem ausente. Mas quando a minha esposa ficou grávida, próximo do Arthur nascer, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, confrontou meu coração, dizendo: qual pai você será para o Arthur? Meu pai não conhecia a Cristo, não conhece a Cristo, irmãos, então eu não imponho e não coloco a culpa sobre ele nisso. Meu pai de sangue mesmo, pai natural. Então eu não coloco nenhuma culpa nele sobre isso, mas o que o Senhor trouxe ao meu coração foi: você vai ser um pai ausente, ou você vai ser o pai que eu sou para você. É nesse momento que todos os nossos argumentos caem por terra. É nesse momento, queridos, que nós olhamos para o Senhor e falamos: Pai, o Senhor é um pai para a minha vida. Eu dependo do meu Abba Pai, então não é justificável que eu não seja também para o meu filho o pai a qual ele pode dizer papai. Que ele pode ter a liberdade, a intimidade, o privilégio de me abraçar, de chorar comigo, de ser orientado e ensinado, de me entregar uma bolacha. O pai, eu tenho que ser isso para ele. Por quê? Porque Deus sempre foi assim para mim. Você, querido, será um pai para o seu filho, na medida em que aquele pai for real para você. Por isso o salmista, no Salmo 127, diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Os filhos são dados por Deus. Uma recompensa, algo bom que Ele nos confia. São como flechas, Ele diz.
Irmãos, o Arthur é flecha ainda. Está aqui, ó, na minha aljava aqui, ó. Eu nem tirei ele da aljava ainda para colocar no arco, irmãos. Mas eu carrego ele comigo. Um dia, mais para frente, eu estou fazendo isso ainda. Eu estou procurando assim, né, como um pai. Eu ainda não puxei a flecha. Mas o arco está aqui, ó. É lá. Então eu sei que um dia a gente tem que fazer isso aqui, ó. E soltar. Um dia ele sai, não é verdade? Mas eu, como pai, tenho a responsabilidade de ser o arqueiro da vida do meu filho. Isso eu não posso fugir.